No wrestling há força, velocidade e técnica. Mas há também aqueles gigantes raros, cuja mera presença é suficiente para fazer um ringue inteiro tremer. Homens que eram mais pesados, mais maciços e mais impressionantes do que qualquer coisa que se tinha visto antes. Hoje, começamos uma jornada pela lista dos lutadores mais pesados de todos os tempos. Lendas cujo peso não era apenas um número, mas uma verdadeira arma. E logo no topo da nossa contagem regressiva está um nome que deixou sua marca em todas as eras do wrestling. Top 1. Big Show. Big Show, cujo nome real é Paul White, foi o último gigante verdadeiro da geração de ouro do wrestling. Sua mera aparição silenciava arenas. 2,13 metros de altura, um peso que variava entre cerca de 174 kg e quase 227 kg ao longo de sua carreira, e uma presença que ninguém podia ignorar. Sua jornada começou em meados dos anos 90 na WCW, onde, sob o nome de The Giant, ele conquistou títulos rapidamente e se estabeleceu como uma força inconfundível com seus primeiros sucessos. Em 1999, ele se mudou para a WWE, tornando-se um dos superstars mais marcantes de sua era. No ringue, Big Show impressionava não apenas por sua massa, mas também por sua surpreendente agilidade. Em seus primeiros anos, ele realizava dropkicks, movimentos da segunda corda, e uma atlética quase inacreditável para um homem de seu tamanho. Ele teve rivalidades lendárias com grandes nomes como Undertaker, Brock Lesnar, Triple H e John Cena. Ao mesmo tempo, ele provou que um gigante poderia ser tanto ameaçador quanto bondoso, dependendo do papel que a WWE lhe atribuía. Fora do ringue, Big Show também fez história. Ele atuou em filmes e séries, especialmente na produção da Netflix The Big Show Show, e mais tarde surpreendeu o mundo com uma enorme transformação física, perdendo drasticamente peso. Sua aposentadoria em 2021 marcou o fim de uma era, mas seu legado permanece como um dos maiores do wrestling. Top 2. Big Daddy V. Big Daddy V, também conhecido como Viscera ou Mabel, foi um dos gigantes mais versáteis da história da WWE. Com seu nome verdadeiro Nelson Frazier Jr., ele estreou em 1993 como parte do colorido trio Man on a Mission. Juntamente com Mo e seu empresário Oscar, ele trouxe ritmos de rap, roupas extravagantes e pura energia para os shows, e até venceu os títulos de duplas em 1994. Mas por trás desse personagem amigável, escondia-se um gigante completamente diferente, mais sombrio, que logo entraria em cena. Em meados dos anos 90, Frazier se tornou King Mabel após vencer o torneio King of the Ring em 1995, uma reviravolta que o transformou instantaneamente em uma força perigosa no universo da WWE. No final dos anos 90, seguiu-se outra transformação. Como Viscera, ele se juntou ao sombrio Ministry of Darkness. Com couro preto, lentes de contato brancas e uma aura ameaçadora, ele se tornou uma das aparições mais aterrorizantes da Attitude Era. Em 2007, sua carreira atingiu um novo auge, quando ele retornou à ECW como Big Daddy V. Agora sem camisa, agressivo e com um peso de quase 221 kg, uma força da natureza quase imparável. Apesar de sua impressionante estatura, Big Daddy V surpreendeu muitos fãs por sua relativa agilidade e sua capacidade de acompanhar o ritmo de grandes combates. Fora do ringue, no entanto, ele era considerado bondoso, bem-humorado e extremamente popular entre os colegas. Sua morte precoce em 2014 deixou uma lacuna, mas seus personagens variados e poderosos garantem que ele seja inesquecível até hoje. Top 3. Akebono. Akebono, cujo nome real é Chad Rowan, foi uma figura extraordinária que fez a transição do sumô tradicional para o mundo do pro wrestling, ganhando reconhecimento mundial. Embora tenha nascido no Havaí, ele obteve a cidadania japonesa e fez história em 1953 ao ser promovido como o primeiro atleta não japonês a se tornar Yokozuna, o mais alto e prestigiado posto no sumô.
Com um peso de cerca de 233 quilos e sua enorme estatura, ele dominou o tradicional dohyo por anos, muito antes de pisar em um ringue da WWE. Após uma lesão que encerrou sua carreira no sumô, Akebono fez a transição para o Pro Wrestling em 2005. Ele lutou por grandes ligas como New Japan Pro Wrestling, Dragon Gate, bem como em eventos especiais nos Kelfosen Iwa, e imediatamente atraiu atenção em todos os lugares. Seu estilo era único, sem ações espetaculares, sem exibições. Em vez disso, pura massa, força implacável e uma técnica de sumô que fazia cada impacto parecer real e pesado. Esse contraste com muitos lutadores americanos foi o que o tornou especial. Internacionalmente, sua aparição mais conhecida foi na WrestleMania 21, quando enfrentou o Big Show em um combate especial de sumô. Essa luta de dois gigantes gerou manchetes em todo o mundo e ainda é considerada um dos momentos mais incomuns da história da WrestleMania. Embora sua carreira no wrestling tenha sido relativamente curta, Akebono continua sendo um símbolo de como atletas de esportes tradicionais podem superar limites e conquistar palcos totalmente novos. Top 4. André the Giant. André the Giant, cujo nome real é André René Roussimoff, não era apenas um lutador, ele era um fenômeno mundial. Desde criança, devido a uma doença rara, a acromegalia, ele cresceu de forma incomum e já pesava 109 quilos com apenas 12 anos. Seu corpo nunca parou de crescer, até que finalmente atingiu uma impressionante altura de 2 metros e 24 centímetros e um peso de cerca de 236 quilos. Mas não foi apenas sua aparência física que o tornou imortal, mas a aura que o fazia parecer uma força da natureza. Nas décadas de 1970 e 1980, André dominou o mundo do wrestling como poucos outros. Na WrestleMania 3, sua lenda atingiu o auge. O momento icônico em que Hulk Hogan o levantou e o arremessou ao chão é até hoje um dos eventos mais celebrados na história da WWE. Apesar de seu tamanho enorme, André possuía um surpreendente controle e resistência, e conseguia determinar o ritmo de uma luta sem nunca perder sua presença. Sua denominação como Oitava Maravilha do Mundo era mais do que justificada. Fora do ringue, existem inúmeras histórias sobre sua incrível capacidade de beber e as dimensões quase míticas de sua vida. Embora algumas narrativas possam parecer exageradas, elas contribuíram para seu status de lenda. André faleceu em 1993, mas sua influência permanece inabalável. Ele vive em filmes, quadrinhos e na cultura pop, como um dos maiores gigantes que já pisaram em um ringue. Top 5. Haystacks. Calhoun. Haystacks Calhoun, cujo nome real era William D. Calhoun, foi um dos primeiros superpesados verdadeiros que moldaram o wrestling nas primeiras décadas do esporte. Já na adolescência, ele possuía uma estatura extraordinária e teria pesado cerca de 136 quilos, com apenas 14 anos. Antes de subir ao ringue, ele trabalhou em uma fazenda, e lendas contam que ele era forte o suficiente para levantar vacas. Seja verdade ou exagero, tais histórias refletiam o fascínio que sua força bruta exercia sobre as pessoas. Sua imagem inconfundível de fazendeiro com macacão e chapéu de palha o tornava uma figura imediatamente reconhecível. Nas décadas de 1950 e 1960, Calhoun tornou-se uma parte central do cenário do wrestling. Com um peso de até 272 quilos, ele estava entre os homens mais pesados que já pisaram em um ringue, e ainda assim, exalava uma bondade que o diferenciava do típico vilão monstro. Os fãs o amavam por seu jeito amigável, e ele era considerado um dos primeiros gigantes gentis bem-sucedidos. Suas lutas contra lendas do wrestling como Bruno Sammartino ou Bobo Brasil contribuíram decisivamente para definir o wrestling superpesado. Sua influência se estendeu muito além de seu tempo ativo. Calhoun tornou-se um símbolo de uma era em que massa pura e força natural ditavam as regras. Ele abriu o caminho para gerações de gigantes que vieram depois dele,
e continua sendo uma parte integrante da história do wrestling. Um pioneiro que se tornou inesquecível tanto por seu tamanho quanto por seu carisma. Top 6. Man Mountain Mike. Man Mountain Mike, nascido em 1941, foi uma das figuras mais incomuns do wrestling superpesado dos anos 1970. Já em sua estreia em 1967, ele chamou a atenção por sua massa pura. Mais de 1,80 m de altura e um peso de até 283 quilos o tornavam um colosso vivo. Embora sua carreira tenha se concentrado principalmente em promoções regionais e existam poucos registros completos de suas lutas, testemunhas oculares se lembram de sua impressionante aparência. Seu estilo no ringue era simples, focado na força e sem qualquer frescura. Mas foi exatamente isso que o tornou atraente. Em uma época em que lutadores gigantes se tornavam cada vez mais populares, Man Mountain Mike era considerado uma das primeiras encarnações dessa tendência. Ele não precisava de técnicas espetaculares, pois muitas vezes sua mera presença era suficiente para deixar o público maravilhado. Os oponentes o descreviam como uma parede em movimento, um homem que, apenas por seu peso, trazia uma dinâmica completamente diferente para o ringue. Sua presença era ao mesmo tempo intimidante e fascinante, tornando-o uma figura constante nos shows em que aparecia. Infelizmente, sua carreira foi tão limitada quanto sua vida. Mike faleceu em 1988, com apenas 47 anos, mas apesar de sua curta trajetória, ele permanece uma figura importante no legado do estilo superpesado. Ele foi um pioneiro silencioso, um homem que dominava o palco não com palavras, mas com pura presença física. Top 7. Yokozuna. Yokozuna, cujo nome real é Rodney Anoa'i, foi um dos gigantes mais impressionantes dos anos 1990 e uma parte integrante da lendária dinastia de wrestling samoana. Embora fosse retratado na WWE como um lutador de sumo japonês, ele não precisava da fama familiar para impressionar. Sua enorme estatura e seu talento falavam por si. Apenas um ano após sua estreia em 1992, ele conquistou o campeonato da WWF com apenas 26 anos, um sinal de quão rapidamente ele dominou o mundo do wrestling. Com um peso de cerca de 272 quilos, que chegou a quase 317 quilos no final de sua carreira, ele estava entre os superstars mais pesados de todos os tempos. Apesar dessa massa gigantesca, Yokozuna surpreendia repetidamente com uma notável agilidade. Especialmente seu temido bonsai drop, mas também suas ações de sumô rápidas e poderosas, o tornavam um adversário único, capaz de atuar com força e precisão técnica. Suas aparições na WrestleMania, incluindo os duelos com Bret Hart e Hulk Hogan, sublinharam seu papel como uma das forças dominantes dos anos 90. Quando Yokozuna entrava no ringue, não era necessário um grande discurso. Sua presença por si só bastava. Seu peso crescente, no entanto, dificultou seus movimentos e prejudicou sua condição física no final de sua carreira. No entanto, Yokozuna deixou um legado que foi honrado em 2012, com sua inclusão no WWE Hall of Fame. Ele permanece um símbolo de que, mesmo nos maiores corpos, pode residir uma impressionante mistura de técnica, domínio e caráter. Top 8. Giant Haystacks. Giant Haystacks, cujo nome real era Martin Ruane, foi uma das figuras mais impressionantes da história do wrestling britânico e um ícone da era World of Sport. Com uma altura de 2 metros e 11 centímetros e um peso de até 317 quilos, ele era considerado uma força da natureza viva, cuja aparição por si só podia silenciar uma plateia inteira. Inspirado por Haystacks Calhoun, ele rapidamente desenvolveu sua própria identidade, que o tornou um dos vilões mais temidos e fascinantes do wrestling britânico. Especialmente suas rivalidades amargas com Big Daddy o tornaram um nome conhecido por todos os fãs de wrestling daquela época. Apesar de sua estatura colossal, Haystacks possuía uma aura surpreendentemente complexa. Sua presença era ameaçadora, quase intimidante,
mas sob a poderosa fachada residia uma certa melancolia, que lhe conferia profundidade. Essa combinação de domínio físico e nuance de caráter o tornou uma figura que ia muito além da imagem típica de um superpesado. Seu estilo era cru, poderoso e direto, sem exibições, sem floreios, apenas pura presença. Internacionalmente, ele foi até apresentado na WCW em meados dos anos 1990, onde foi visto sob o nome de Loch Ness. Devido a problemas de saúde, seu tempo lá foi curto, mas sua impressão foi inconfundível. Giant Haystacks continua sendo até hoje um pilar sólido da cultura do wrestling britânico. Um gigante que se tornou inesquecível não apenas por seu tamanho, mas por sua personalidade magnética. Top 9. The Maguire Twins. Os gêmeos Maguire, Billy e Benny, foram uma das equipes de duplas mais extraordinárias que o mundo do wrestling já viu. Conhecidos como os gêmeos mais pesados da história, eles impressionavam não apenas por sua massa pura, mas também pelo vínculo incomparável que compartilhavam no ringue. Juntos, eles pesavam incríveis 666 quilos, Billy cerca de 328 quilos e Benny cerca de 338 quilos. Sua caminhada da entrada ao ringue já era um espetáculo que deixava o público maravilhado e muitos sem palavras. Mas, apesar desse tamanho colossal, os gêmeos Maguire eram muito mais do que apenas uma sensação visual. Seu estilo de wrestling baseava-se em uma sincronia perfeita, quase assustadora. Eles se moviam lentamente, mas com propósito, e usavam sua massa estrategicamente para dominar sistematicamente os oponentes. Cada ação que realizavam juntos parecia a interação de duas partes de uma máquina imparável. Suas lutas não viviam da velocidade, mas do fascínio de testemunhar uma fisicalidade que era incomparável no wrestling. Sua carreira terminou abruptamente em 1979, quando Billy faleceu. Com isso, o wrestling perdeu uma das duplas mais únicas de todos os tempos. No entanto, seu legado perdura. Dois irmãos cuja existência por si só fez história e cujas aparições são lembradas até hoje. Number 10. Happy Humphrey, the unbelievable giant of pro wrestling, a fitting title for someone who pushed the limits of both size and human determination. Humphrey's weight ranged anywhere from 800 to 1,000 pounds. He quickly became a spectacle thanks to his mind-boggling size, both literally and figuratively. Humphrey, bursting onto the scene in the 1950s, most commonly settling around 900 pounds. Mas o que realmente surpreendia as pessoas era sua capacidade de se mover surpreendentemente bem. Apesar dessa massa What truly amazed people was his ability to move. Despite his size, he navigated that sheer mass alone made him stand out in every match. Yet adaptability. But his story went beyond the ropes. Tales of Humphrey getting stuck in phone booths. São famosas as narrativas em que ele ficava preso em cabines telefônicas ou não cabia When it comes to the title of the heaviest wrestler in history, one name always tops the list. Happy Humphrey with surprising agility, a true testament to his willpower and a depth, or not fitting into movie theater seats, added to his legend as a real-life giant. These strengths became a symbol of discipline, chain, a staggering transformation that showed not just physical effort, but incredible mental strength, change, and often humorous moments only strengthened his identity as someone larger than life, in every sense. After retiring, com isso, ele provou que seu verdadeiro espírito de luta ia muito além do ringue. 600 pounds from wrestling, Humphrey shocked the world again by losing over 6. He was no longer just a massive man. And inner power. To this day, esses 10 gigantes provaram que o peso no wrestling não é apenas um número, mas uma arma, um recurso estilístico e, muitas vezes, parte de sua própria lenda. Cada um deles deixou sua marca à sua maneira e moldou a compreensão do que significa a verdadeira grandeza no ringue. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal,
Dê um like no vídeo e continue nos acompanhando para não perder mais histórias emocionantes do mundo do wrestling.